Olá, meus irmãos, novamente aqui no canal, refletindo sobre a palavra, e juntos vamos estudar a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. E o título da lição dessa semana vem falando sobre vivendo para servir. E o verso vai estar lá em Mateus 25, versículo 40. Mas antes vamos orar ao Senhor, para que esse possa nos ajudar, nos dar entendimento, para que juntos possamos entender a sua palavra e aquilo que Ele quer para nós em relação à lição dessa semana. Oremos. Nosso bom amigo, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui com a palavra aberta, mas antes de lê-la, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos auxilie, nos dê tua santa direção. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, falhas que cometemos contra Ti ou contra o nosso próximo. Venha nos ajudar, meu Deus, a entender como é o servir do Senhor. Nos ensina, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em Jesus Cristo eu te peço, amém. Então, irmãos, vamos ler aqui Mateus 25, capítulo 25, versículo 40. Vai falar assim para nós. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, a palavra de Deus conta aqui a Jesus falando sobre o grande julgamento. E naquele dia ele fala que vai surpreender a gente. E espero que a gente esteja lá para sermos surpreendidos, né? Então a palavra do Senhor diz que ele vai nos surpreender. Porque ele disse que vai falar para muitas pessoas o seguinte: que você ajudou através de um pequenino ato ou de um grande ato, né? E ele disse que vamos estar ali fazendo como que para ele. E aí as pessoas até vão perguntar: mas como, Senhor? Em que foi que eu te servi? Então o Senhor disse que toda vez que nós servirmos a um dos nossos semelhantes, com interesse nos nossos semelhantes, é como se nós estivéssemos servindo ao próprio Criador. Eu tenho uma passagem, sempre eu tenho essa mania de me lembrar, né, das passagens. Eu lembro do que quer dizer o versículo, mas eu não lembro muito bem onde que está. Mas com certeza poderá estar aí na tela. Tem uma passagem lá no Novo Testamento que fala, né, fazer as coisas como se fosse para o Senhor. Então, quando a gente vai tratar o nosso irmão, nós devemos fazer o melhor, porque é como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. E o Senhor, Ele é tudo para nós, então é a pessoa que nós queremos mais agradar. Só que Ele não nos diferencia essa atitude de agrado para com o nosso próximo. Então nós devemos servir ao nosso próximo como se nós estivéssemos servindo o próprio Deus, ou seja, fazendo o melhor pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. E também uma passagem Jesus fala, né, que tudo que a gente for fazer, nós devemos fazer como se fosse para nós, ou seja, fazer aos outros conforme quereis que eles vos façam. Então, lembrando sempre de Deus e lembrando de como a gente gostaria de ser tratado, né? Ou seja, fazer o melhor, né? Conta até a história do homem que trabalhou muito tempo como construtor de casas, e é uma pequenina ilustração, né? O patrão dele ia dar ali o aposento dele, né? Ele ia se aposentar. Aí o patrão dele chamou ele e disse: olha, eu tenho só mais um desafio para você. Eu gostaria que você construísse só mais uma casa. E ele, louco pela aposentadoria dele, para descansar, para passear, o patrão dele pede esse favor a ele, pede isso a ele. Claro que não era um favor que ele ia pagar, né? E aí ele diz assim: ai, logo agora ele vem me pedir isso, logo quando eu vou entrar na minha aposentadoria, eu vou fazer de qualquer jeito essa casa. Vou fazer o mais rápido possível para eu terminar logo. Então ele faz aquela casa de qualquer jeito. E aí quando termina de fazer aquela casa, o patrão dele chega para ele e diz, aí fala, né? Essa casa eu pedi para você fazer, e o meu desejo era que ela fosse a melhor casa, uma das melhores casas que você já construiu, porque você é um trabalhador muito eficaz. E o meu intuito é dá-la a você. Então ele ficou surpreso quando o patrão dele deu a casa a ele. Por quê? Porque ele não fez a casa com qualidade, ele não fez o melhor que ele sabia. Porque ele fez de qualquer jeito, porque ele queria terminar logo. Então, quando a gente vai fazer a obra de Deus, nós devemos fazer como que para o nosso próprio Deus, ou como se fosse para nós,
tratando o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então eu gosto que me tratem bem, eu gosto que façam o melhor para mim, né, de fazer o melhor para mim, né? Então é assim que eu devo pensar no outro, né? Eu devo sempre fazer para o outro o melhor. Não existe uma diferença nessa questão. Por exemplo, tem gente que vai fazer uma coisa para o outro, mas para se mostrar, para aparecer, ou seja, ele está pensando no ego dele, no eu dele, na vaidade, né? Em soberbecimento. Então, existe essa diferença, é fazer para o outro aquilo que vai fazer bem para o outro, né? Vai fazer o melhor para o outro. Existe essa diferença. Aqui nós estamos diferenciando a vaidade, né? Aquele envaidecimento do seu eu com aquilo que vai fazer o bem para o próximo. Então, fala, né, no sábado, fala para nós que o ato de servir geralmente é visto como um dever desagradável. Olha só, uma obrigação, um castigo. No entanto, Jesus ensinou que servir deve ser o estilo da vida do cristão. Então, muitas das vezes, quando a pessoa fala em servir, parece ser um peso, né? Ai, eu não acredito, né? Servir o outro, né? Mas Jesus, ele nos ensinou o verdadeiro ato de servir o próximo. Então, servir ao próximo não se trata de uma ideia teológica, mas algo que o Espírito Santo coloca no coração humano, quer o indivíduo seja cristão ou não. Então, servir é um ato, né, de amor, um ato de mostrar que o Espírito Santo está me usando. Na verdade, eu não vou nem mostrar, o Espírito Santo é que vai mostrar. E aqui na lição é interessante que ele falou que tanto faz ser cristão como não. Por quê? Certa vez eu falei numa das lições que muitas das vezes Deus, ele vai, aquela passagem lá que Jesus fala, né, que até as pedras clamariam. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Ele quer falar para nós, pessoal, que muitas das vezes, né, existe mais receptividade numa pessoa que não é do meio cristão, do meio da congregação, existe mais receptividade nesse coração do que naqueles aonde deveria haver a receptividade do Espírito Santo. Por que há? Como eu expliquei também, porque muitas das vezes o nosso coração, por nós estarmos dentro de uma congregação, por nós estarmos ali cuidando de ministérios, o nosso coração pode vir assim, vai descer, e estarmos fazendo aquilo não com o propósito de agradar a Deus, de adorar a Deus, e nem de servir o nosso próximo, nem de crescer espiritualmente, mas de crescermos aparentemente, né? Popularmente, ficar visualizado diante dos outros. Então, existe essa grande diferença. Por isso que muitas das vezes o coração de uma pessoa que não nominalmente chamada, ela não é um cristão, né, digamos assim, ela não se declara cristão, ela nunca foi numa igreja e aceitou Jesus, mas o coração dela muitas vezes é mais receptivo do que muitas das vezes o nosso. Então Jesus ensinou aos discípulos sobre a importância de servir ao próximo de uma maneira muito objetiva. Então o objetivo de Cristo no serviço, pessoal, é unicamente para que essa pessoa ela seja salva, para que ela entenda o propósito de Deus na vida dela. O objetivo de Jesus é esse. O objetivo dele não é questão de políticas públicas, é ficar competindo, o partido que faz mais, a igreja que serve mais na sociedade. Não tem nada a ver com isso. Mas é o intuito de servir para salvar. Salvar de quê? Salvar do pecado e também salvar nas suas necessidades seculares, nas suas necessidades mentais, suas necessidades materiais, suas necessidades físicas. Então o intuito de Cristo é sempre de salvar. Não é de botar mais um número, de bater uma foto para se mostrar. Não é esse o intuito do serviço cristão. O serviço cristão é um ato de amor, um ato de salvação. Existe essa grande diferença. O mestre também contou uma parábola para ilustrar que as pessoas que farão parte do reino serão aquelas que alimentaram, vestiram e cortaram e confortaram o mais humilde dos meus irmãos. Então, muitas das vezes as pessoas elas tendem a fazer o bem para pessoas que lhe fazem o bem. Fazer o bem para pessoas que já têm algum bem, né?
às vezes quer fazer banquete para agradar, né? Então, muitas das vezes, a pessoa às vezes não se lembra daquela pessoa que é mais humilde, sabe? Às vezes, isso é muito triste, pessoal. Isso é algo preocupante, essa questão de divisão. Fazer as coisas pensando no todo, na unidade da congregação, na unidade da sociedade. Pensando sempre nisso, não é pensando em separar em grupos, né? Então, o serviço de Cristo, ele veio mostrar para nós que é muito fácil a gente fazer algo para alguém que gosta da gente, para alguém que é do nosso vínculo ali de amizade, né? Não, a gente tem que servir a todas as pessoas, pessoal, né? A gente não tem que haver essa diferença, sabe? Às vezes vai convidar para um aniversário, só convida quem vai convidar para uma confraternização, só convida quem ele conhece, quem ele é amiguinho, né? Então não é assim, ou se tem algum interesse por detrás, não pode ser assim. Servir com o intuito de salvar e fazer crescer na graça, certo? Então ajudar pela pessoa, nunca por nós. Quando vemos pessoas em necessidade, tentamos ajudá-las, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Às vezes, pessoal, a gente não pode ajudar com recurso material. É certo que muitas das vezes a gente não pode. Mas sabe, se você passa por alguém e você não tem como ajudar aquela pessoa com recurso material, ora por ela. Ora por ela, gente. Porque a oração, ela também surte muito efeito, sabe? Se você não tem como ajudar materialmente, você pode ajudar em oração, sabe? Mas se você tem como ajudar materialmente, vai lá e faz. Não espera para depois. Se você pode dar uma palavra de ânimo, se você pode dar um alimento, se você pode dar uma roupa, ajude, não deixe para depois, sabe? Ajuda, porque isso vai fazer muita diferença na vida da pessoa. A parte de domingo fala assim para nós, pessoal. Mateus 25, 31, 40, né? E João 13, 6, 10 e 13 e ao 15. Tem alguns tópicos que ele tirou aqui as perguntinhas para nós, né? Que a lição tirou umas perguntinhas para nós. Que tipo de trabalho Jesus está nos pedindo para fazer? Então, Cristo não nos chama para um trabalho filantrópico. Ele não faz esse chamado para nós, pessoal. Mas o servir que leva à salvação. O intuito do servir de Cristo é para a salvação. Então, nós devemos entender, né, que o servir de Cristo sempre é com o intuito de levar a pessoa para a salvação, certo? Amenizar a sua dor, aliviar o seu fardo, né? Eu me lembro, pessoal, que a minha irmã e eu passávamos um estudo para uma colega dela, que o marido dela, ele era uma pessoa dependente química, né? Gente, era muito triste a situação. A gente às vezes chegava ali e às vezes a gente nem chegava a dar o estudo direito, porque aquela mulher não tinha cabeça, sabe? Era muito sofrimento, a família passando necessidade. E às vezes a gente ficava só escutando a situação dela, sabe? Então às vezes a gente quer empurrar o estudo bíblico na pessoa, mas não quer entender a situação que aquela pessoa está vivendo, sabe? A gente tem que entender a dor do outro. Um dia aquela pessoa pode estar com a mente mais aberta para o estudo, então a gente tem que sanar aquela necessidade. Jesus, ele sanava todas as necessidades. Ele sanava a necessidade espiritual, que vinculava o espírito da gente ao Espírito Santo. Ele sanava essa necessidade do pão, do vestir, né? Não que ele andava dando vestimenta para as pessoas, mas ele se importava. Com certeza, em suas palavras, Jesus deu palavras ali de conforto para aquela pessoa, né? Mas Jesus também procurou ajudar no pão e no psicológico. Jesus, ele ajudou aquela mulher que foi pega em adultério, e Jesus se importou com o psicológico dela, ele se importou com a salvação dela, com o psicológico dela, né? Como ela iria ficar diante das pessoas. E então, Jesus se importou com a mulher samaritana, né? Que não é taxada como uma mulher adúltera na Bíblia, mas era uma mulher que, devido ter já ter passado por muitos relacionamentos, ela também tinha um problema social, né? Onde ela não era aceita e nem se sentia aceita, né? Pela sociedade. Pessoal, é muito importante que a gente também entenda que as pessoas, elas
não necessitam só de a gente empurrar um estudo bíblico nela. Muitas das vezes é necessário a gente parar, a gente escutar, a gente às vezes até mesmo exortar, a gente chorar com aquela pessoa, né? Ouvir o sofrimento daquela pessoa. Então é se colocar no lugar do outro, é ter empatia. Eu vejo muitas pessoas que não têm esse sentimento, o sentimento de empatia. É o que falta e muitas das vezes, até no meio cristão, falta empatia pelas pessoas, né? Às vezes a gente sempre está interessado nas nossas coisas. É por isso que o serviço de Deus sai perdendo. Não, acho que o serviço de Deus não sai perdendo, quem sai perdendo é a pessoa, né? Então, a quem devemos servir? De acordo com a palavra de Deus, devemos servir a todos, né? Amigos, inimigos e os que nos perseguem. Você vê, note que a Bíblia ela faz uma diferença entre inimigo e aqueles que perseguem, né? A pessoa pode até dizer, mas eu nem tenho inimigo. Eu também não sei se eu tenho inimigo, né? Mas muitas das vezes, pessoal, a gente até pode servir, tá sendo um instrumento de perseguição para alguém, ou alguém pode estar sendo um instrumento de perseguição para você. Então a gente tem que entender que nós, até mesmo aquelas pessoas que não se dão bem com a gente, mas se ela precisar de algo, de uma oração, de uma ajuda material, de uma palavra, você tem que deixar de lado o seu eu, o seu orgulho, né? E tem que ter empatia pela situação da outra pessoa. Eu já passei por muitos problemas com pessoas e discordo de muitas atitudes, mas em se tratando de uma situação dessa, pessoal, eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa e tenho que servir aquela pessoa. Eu não posso agir como um incrédulo. Eu nem sei se como um incrédulo, né? Porque às vezes tem incrédulos que agem melhores do que nós. Mas eu não posso agir como um iníquo. Essa é a palavra certa, uma pessoa que pratica a iniquidade. Então, devemos tomar bastante cuidado com isso. Qual é o resultado de servir aos outros, tanto em nossa vida hoje como na vida futura? O verso, né? Pelo verso percebemos que o interesse em servir ao próximo deve ser por ele. Nós devemos sempre servir a pessoa por ele, nunca pensando em ganhar glórias humanas e nem muito menos dizer, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai ajudar eu a me salvar mais ainda. Não existe isso. A gente é salvo por Cristo e ponto final, não é pelas obras. Então, pessoal, mas é fazer porque aquela pessoa precisa e a gente tem que entender que eu posso ser um canal de Deus na vida dela. Eu estava até falando ontem com uma jovem, uma irmã, e eu estava falando para ela que muitas das vezes nós temos muito egoísmo, né? Então, pessoal, a gente tem que sempre servir ao outro pensando no outro, certo? Frutificar no céu a alegria que Deus tem e a gente está sendo receptivo a Ele. Eu lembro, pessoal, estava até falando para essa minha colega, né, para essa irmã, que muitas das vezes, né, o sentimento de egoísmo da gente nos atrapalha muito. E às vezes meu esposo fica assim vendo, ele sempre falava comigo sobre essa questão de às vezes a gente ajudar, né? Eu aprendi assim. Quando eu era criança, eu era uma pessoa de família muito humilde, claro, e ainda sou, né? Família simples. Essa palavra humilde parece assim ficar meio esquisita, né? Dá a entender que a gente é uma pessoa muito boazinha. Não, é uma família simples materialmente falando, né? Então, pessoal, graças à bondade de Deus e seu infinito amor, o Senhor sempre tocava no coração de pessoas e pessoas se deixavam ser usadas por Deus. Então, muitas das vezes não tinha o que a gente comer lá em casa e chegava uma pessoa e dizia assim, olha, eu olhei para essa menina que eu nunca me esqueço disso. E tinha um homem que ele trabalhava consertando lá a vila onde a gente morava. E esse homem olhou para mim e disse assim, essa menina parece tanto com a minha filha. E eu me lembro que, passado alguns dias, esse homem chegou lá na minha casa e trouxe uma caixa com alguns alimentos dentro. E a gente não tinha o que se alimentar, né, durante aqueles dias. A gente tinha muita dificuldade, né? E aí aquele homem foi... Então Deus, ele tocou no coração daquele homem para ele me ver e ele viu a filha dele em mim. Então, foi assim, né, que ele ajudou a mim e por ele ver assim a semelhança da filha dele, ele ajudou não somente a mim, mas também os meus irmãos.
Então é muito interessante, né, como Deus age, né, a sua infinita bondade, seu infinito amor. Como o serviço é socialmente percebido nessas passagens, serviço sempre significa nos rebaixarmos na perspectiva pública. Na verdade, publicamente não tem que ser percebido. Quem percebe, de acordo com a passagem, quem percebeu o serviço foi Cristo. Então a gente não, vou fazer isso aqui, o único meio de eu servir é me rebaixando publicamente, né, aparecendo publicamente. E às vezes tem gente que não quer servir porque às vezes vê até mesmo o serviço como um ato de humilhação, né, ter que servir ao outro. De acordo com essa passagem, está se referindo ali à passagem da ceia, aonde Jesus ele vai cear, né? Ele vai cear, e quando ele chega ali com os seus discípulos, não tem ninguém para lavar os pés deles. Então, Jesus vai lá, pega a água, pega a toalha e vai ali lavar os pés de cada pessoa. Então, Jesus naquele ato parecia um ato de humilhação, pois até Pedro disse assim, Senhor, né? Foi ali questionar Jesus, e Jesus disse que era necessário que ele deixasse ele fazer aquilo. Então Jesus ele lavou os pés, ou seja, ele serviu, né? Ele serviu ali todos os discípulos, incluindo o próprio que estava ali com o intuito de trair a Cristo Jesus. Então, pessoal, a gente entende, né, que o serviço, sim, muitas das vezes é um ato de humilhação, de se expor publicamente, mas nunca deve ser com o intuito de aparecer publicamente, como disse Jesus. Que os fariseus eram que gostavam disso, né? De aparecer publicamente naquilo que eles faziam. A quem você acha que seria mais fácil servir? A quem você acha que seria mais difícil e por quê? É sempre fácil servir os que nos amam, né? Aqueles que nos acolhem, aqueles que são nossos amigos, é sempre mais fácil. Sempre é mais difícil a gente servir aquela pessoa que nos persegue ou que se torna inimigo ferrenho, né? Então é sempre mais difícil, mas a gente tem que pedir a Deus que nos ajude, né? Nós devemos pedir a Deus que lance fora esse egoísmo, né? Que a gente possa vir a ter. Qual seria o exemplo moderno equivalente ao lava-pés nos dias de Jesus? Então o lava-pés era feito por um servo. Jesus se faz servo, né? Também devemos hoje fazer-nos como servos. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com essa pergunta, né? Qual o intuito dele ter feito essa pergunta, o que ele queria conseguir com essa pergunta? Eu não sei bem, não entendi muito, não consegui discernir muito. Porque o mesmo lava-pés de antigamente existe hoje na Santa Ceia, mas não com o intuito que não existe mais servos, né? Não existe mais aqueles servos que quando as pessoas chegavam na casa, eles iam ali e lavavam os pés daquelas pessoas. Então, não existe mais esse tipo de lava-pés. Mas hoje existe o lava-pés da Santa Ceia, mas que muitas das vezes o lava-pés da Santa Ceia, a gente lava, por exemplo, eu que sou casada, eu lavo do meu esposo lava meus pés. Então, muitas das vezes, antigamente, eu me lembro que, sempre houve esse negócio de marido e mulher, né? Mas, muitas das vezes, a pessoa sempre tá lavando ali com aquela pessoa que ela tem intimidade. Então, né? Não fica assim tão servo, né? Porque é muito fácil eu lavar os pés do meu esposo. E é muito fácil ele lavar os meus pés, né? Claro que quando é aqueles casal que estão embirrados um com o outro, fica mais difícil, né? Mas, pessoal, não fica tão assim, né? Uma característica com a Santa Ceia que Jesus fez, né? Porque Jesus, ele lavou os pés daquelas pessoas que estavam discutindo posições, ele lavou os pés daquele que traíra ele, né? Que traiu ele. Então, pareceu sempre servo. No nosso caso, não parece tão servo assim, né? Não sei se vocês entenderam a minha lógica, né? A parte de segunda, pessoal, fala assim. Em Mateus 25:40, Jesus se apresenta como um rei sentado em seu trono, tendo todas as nações diante de si, divididas em dois grupos, diferentemente do que se esperava. Ele não está ali para revelar a grandiosa obra que realizou pelos seres humanos. É hora de mostrar o que eles fizeram por ele. Então, pessoal, aqui, essa passagem, ela não é uma passagem literal, que Jesus vai botar ali
as pessoas lado a lado e vai mostrar ali o que uma fez. Não, ele está apenas falando que o que nós fazemos aqui, de uma certa forma, conta no coração dele, entendeu? Aquelas pessoas que preferem a iniquidade, infelizmente, está contando também para Deus, mas para a condenação. E aquelas pessoas que servem a Deus, o que elas estão fazendo está contando para alegrar o coração dele e para que ele veja que nós estamos demonstrando cada vez mais estarmos sendo frutificados pelo Espírito Santo. Então existe essa diferença aqui. O que diferenciará os dois grupos? Um foi receptivo e foi obediente a Deus. Um não foi receptivo, embora anda no caminho de Deus, né? E o outro grupo são pessoas que nem quiseram saber nada de Deus, né? Praticam a iniquidade, então esses aqui não foram receptivos de forma nenhuma. Aí divide aqui em 3 grupos, né? Mas essas pessoas que não são receptivas e que dizem estar com Cristo, mas na verdade o Espírito Santo não consegue receptividade no coração delas, se elas não tomarem cuidado. E eu tenho que me colocar também nesse pensamento, né? Se eu não estou fazendo parte desse tipo de grupo, eu tenho que tomar cuidado porque isso pode aí complicar a minha salvação em Cristo Jesus. Porque a falta de receptividade do Espírito Santo, né, ao Espírito Santo, pode sim complicar na minha salvação. Aqueles a quem Cristo elogia no juízo talvez não saibam muito sobre teologia, mas nutriram seus princípios. Mesmo entre os pagãos existem aqueles que têm desenvolvido o espírito de bondade. Antes que as palavras da vida tivessem caído em seus ouvidos, tornaram-se amigos de missionários, mesmo arriscando a vida. Os que adoram a Deus, ignorantemente, a quem nenhum ser humano jamais trouxe luz, não perceberão. Embora ignorantes quanto à lei escrita de Deus, eles fizeram as coisas requeridas pela lei. Suas obras são a evidências que o Espírito Santo os reconhece como seus filhos. Então essas palavras foram ditas por Ellen White. E ela está falando aqui que muitas das vezes pessoas, né, que são ignorantes na palavra, que é ser ignorante na palavra, que desconhece, não conhece, não conhece o conteúdo da palavra, mas o coração deles parece estar tão receptivo a Deus que eles praticam coisas como se eles conhecessem a palavra, né? Então isso é muito preocupante, porque existem pessoas que conhecem a palavra, mas seus corações não são receptivos e agem como se fossem mais ignorantes do que os ignorantes. Eu lembro de uma passagem, o livro dos Mártires. Ali conta a história de um homem, né, que ele era pagão, ele era dado a vida errada, pregressa, né? E aí um irmão foi escondido na casa dele. E por ele ver o testemunho daquele irmão, ele começou a viver como aquele irmão. E ele começou a praticar as obras da palavra de Deus, sendo que ele não tinha aceitado a Cristo. E ele começou então a agir de forma a cuidar dos filhos de Deus, né? A agir como se fosse um filho de Deus. E aí as pessoas que conheciam ele começaram a estranhar, né? Eu não sei se era Urbano o nome dele, né? E é interessante, né? Porque Deus, ele tem esses corações aí afora, né? Que são muito receptivos ao Senhor. Um grupo fará conforme o mestre manda, e muitos são cristãos sem perceber. Muitos não conhecem o caminho da igreja, mas cumprem quase todos os mandamentos. E no último apelo do Espírito Santo, eles conhecerão e empreenderão o sábado, que é o 4º mandamento. Então, pessoal, é tão lindo isso, que muitas pessoas, mesmo que elas sejam ateus, eles têm um coração tão sincero. Como assim sincero, se eles não aceitam a Jesus? Mas é que às vezes eles veem tantas coisas erradas que eles acham que não vale a pena eles se contaminar com as coisas erradas que eles veem. E sem eles quererem, sem eles perceberem, de uma certa forma eles têm um coração dado a Deus. Então eles são praticantes, né? Você vê ali o Oskar Schindler, né? Ele era uma pessoa que fazia parte dos nazistas, mas por ele conhecer um judeu, ele trabalhava diretamente com um judeu, né? E aí ele conheceu aquelas pessoas e ele foi cada vez mais se entranhando, né, na cultura daquele povo, no ensinamento daquele povo, como aquele povo vivia, da fidelidade daquele povo. Então,
Ele era um homem que tinha muito dinheiro, ganhava muito dinheiro e gastava muito dinheiro com coisas erradas, com a vida pregressa que ele tinha. Mas ele começou então a fazer coisas conforme ele conseguisse ajudar tanto os judeus quanto ele pudesse, né? Então, assim, muitas das vezes essas pessoas, elas não entendem, né? Por que é que elas vivem uma vida tão pregressa, né? Se elas... aliás, a gente não entende, né? Não entende como é que uma pessoa desce. Por quê? Porque o coração dele está receptivo àquilo, aquele ato de atitude, né? Mas se essa pessoa não vier a aceitar o último apelo do Espírito Santo, para que essa pessoa aceite a Cristo, né? E entenda que o Cristo é o seu Criador, que essa é a parte onde entra o quarto mandamento de Deus, que ali a gente vê Cristo como nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Salvador. Então, se essa pessoa que teve um coração tão receptivo tanto tempo, mesmo não sendo um cristão, se ela não aceitar o último apelo, infelizmente, né, Jesus não poderá fazer nada por elas. Mas muitos são tão sensíveis que quando o Espírito Santo fizer o seu último apelo, né, ele vai trabalhar cada vez mais, agir cada vez mais por essas vidas. Parece assim que o último apelo que a gente fala do Espírito Santo é uma coisa assim que ele está guardando, né, escondido. Por que ele não usa logo, né? Mas não é isso, é porque o Espírito Santo vai fazer um apelo final, né? Semelhante ao que ele já está fazendo, mas ele vai fazer um apelo final. Então essa pessoa vai ouvir ou não, essa é a diferença, né? Então se essa pessoa der ouvido ao Espírito Santo, ela vai ganhar e muito, né? Porque ela vai ganhar a vida eterna. Se não colocarmos a palavra em prática, será perda de tempo, conforme está escrito em Tiago 2:14-18. Faça planos de passar tempo com Deus hoje, para que você possa ouvir bem de perto a sua voz. Na parte de terça-feira, diz assim: a sociedade na antiga Judéia era altamente estratificada. As pessoas nasciam em determinada posição social e permaneciam assim. Ou seja, a pessoa que nascia rica, os filhos dela eram ricos e assim adiante. As pessoas que eram pobres, elas continuavam pobres e assim adiante, passando aquela pobreza de descendência para descendência, ou sua riqueza de descendência para descendência. E muitas das vezes os que eram pobres chegavam a um nível tão grande de pobreza que tinham que até mesmo dar aos seus filhos para serem escravos. A gente vê ali na passagem de Eliseu, né? Uma mulher, o esposo de um profeta, esse profeta morre devendo, né? A pessoa diz assim, cristão não deve, né? Depende da circunstância, né? Então esse cristão, esse filho de Deus, ele devia, né? E ele morreu devendo e a esposa dele não conseguiu pagar a dívida dele. Então, o que acontece? Ela vai até o lugar certo, ela vai num servo de Deus, o servo de Deus ora com ela, mostra uma estratégia a ela dada pelo Senhor. Por quê? Porque ela estava com medo de os filhos dela serem escravos. Provavelmente aquela mulher era uma pessoa pobre, porque se ela tinha um empréstimo é porque ela era uma pessoa pobre, né? Necessitava ali de uma ajuda de outras pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Então, pessoal, infelizmente eles chegavam até mesmo a perderem seus filhos como escravos, né? Então, diz assim, os servos eram os responsáveis pelos trabalhos mais humildes da sociedade. Então, aqui é onde entra aquele ponto, né? O servo era responsável por lavar os pés das pessoas que entravam na casa. Imagine só, né? Eu já trabalhei um tempo de manicure, pessoal, e você vai ali, lava o pé da pessoa e a pessoa já vem com os pés limpos, muitas das vezes, né? Agora você imagina uma pessoa que vem com o pé todo sujo, naquele tempo antigo que não existia tesoura, eu sei nem como é que eles cortavam as unhas, né? Só sei, pessoal, que não era um trabalho assim tão... Aliás, não era prazeroso, né? Até porque eles eram escravos. Não era assim como a gente hoje em dia, né? A pessoa é manicure aí. Pode atender, pode não atender, né? Pode escolher quem ela atende, né? Então é diferente. Naquele tempo ele não tinha essa opção de atender ou não atender, não. Atendia mesmo, porque ele era escravo. Então era a obrigação dele lavar os pés das pessoas. E outras coisas mais, né? Que os servos tinham que fazer. Quando os discípulos entraram no aposento superior, onde participaram da ceia da Páscoa, Judas se apressou para sentar-se à esquerda de Jesus. João sentou-se à direita. Aí vem aquele negócio, né, pessoal? Sempre a briga da direita com a esquerda, né? Então Judas, ele se senta ali à esquerda de Cristo. E João, que era o discípulo amado, né,
se senta à direita de Cristo. Então, ele se apressou-se, né, para sentar ali como se ali fosse uma posição medonha, né? Se houvesse mesmo uma posição mais alta, Judas estava decidido a ficar com ela. Então, Judas estava sempre disputando espaço, principalmente na sociedade. O intuito de Judas entrar para o discipulado de Cristo não era por Cristo, é porque ele visava em Cristo. Como Jesus era muito, atraía muito as pessoas com o seu jeito de falar, o seu comportamento, Judas viu nele alguém que ele podia fazer um revolucionário, né? Muitas pessoas acham que Jesus é um revolucionário. Jesus nunca foi um revolucionário, ele é Deus, ele é Senhor. As pessoas que perdem tempo com essa besteira achando que Jesus é um revolucionário, né? Como é que alguém pode revolucionar o que ele, né, já fez a diferença total? Não existe isso, né? Então, Judas, ele estava sempre disputando o espaço. Os discípulos viram o jarro, a bacia e a toalha que deviam ser usados para lavar os pés. No entanto, o orgulho deles era tão grande que ninguém se prontificou a fazer a atitude de servo naquele momento, né? Foi então que Jesus, né, ao ver o fingimento deles, né, eles estavam fingindo que não tinha nada acontecendo. Então Jesus pega ali a bacia e vai ali lavar os pés de cada um deles, porque Jesus estava disposto a se humilhar. E é isso que ele quer ensinar para nós. Nós devemos nos humilhar. O que é isso, nos humilhar? É a mulher que apanha do marido se humilhar, apanhar mais. A mulher que sofre adultério, ou o homem que sofre adultério da mulher, ou o homem que apanha da mulher, que existe também, né? Ou o filho que vive ali sobre uma situação deprimente com seus parentes. É isso que Jesus está querendo dizer, não é isso, pessoal. Se humilhar é um ato diferenciado daquilo que a gente pensa. Se humilhar é raciocinar, é agir com raciocínio, é entender, né? Pedir a Deus entendimento para agir de forma correta. Eu não sei qual que às vezes a gente lê tanta coisa como se eu tivesse lido muito livro, né? Não, mas é que às vezes a gente lê algumas páginas de alguns livros, né? Lê muitas páginas de alguns livrinhos e a gente às vezes não sabe onde fica aquilo. Aí eu não sei se foi no livro de Augusto Cury, ou se foi algum livro de Ellen White, ou se foi algum outro livro que eu li, que é aquela passagem que Jesus ele diz pra gente dar outra face, né? É aquilo dali, na verdade, ele tá mostrando que quando você vira a outra face, você está mostrando o quanto você é capaz de suportar. Não é que você me bate, não é isso que Jesus está querendo dizer para nós, né? Mas é a capacidade de resiliência que a pessoa tem. Então, a gente tem que entender o que quer dizer essa palavra humilhar-se, né? Humilhar-se é uma pessoa não gosta de você e você passar por ela, dar bom dia ou fazer um aceno para ela. Isso é se humilhar, né? E isso é ser um cristão, sabe? Não é desprezar aquela pessoa como ela te despreza. É isso, pessoal. É isso que a gente tem que entender. Humilhar é isso, é você não desprezar o outro como o outro te despreza, né? Não tratar o outro como o outro vai te tratar, né? Mas tratar com entendimento, com sabedoria. A gente tem que pensar se a gente não está fazendo que nem os discípulos, né? Deixando de dar o primeiro passo. A atitude de Jesus em lavar os pés dos discípulos os deixou envergonhados. Judas, no entanto, ficou ofendido, né? Os outros ficaram envergonhados e Judas ficou ofendido. Como é que pode? Esse daí é o homem que eu quero colocar para ser o líder da revolução? Não, você não pode fazer isso. Você não pode se humilhar, né? Então, é interessante, né? Judas, ele ficou ofendido. Então, pensou que Jesus era capaz de se humilhar nunca pensou que Jesus era capaz de se humilhar daquela forma. Não podia ser o rei de Israel, né? Na visão dele. Então, pessoal, é muito interessante a gente ver, né, que o nosso Deus, ele foi capaz de se humilhar. Ele desceu aqui por nós, ele se esvaziou dele mesmo, da glória dele, de tudo que era dele, para descer aqui por nós, né? Se humilhou por nós. Foi isso mesmo que aconteceu, né? Então, ele sofreu injúrias de Satanás, dos outros anjos caídos, né? Então, ele sofreu tudo isso, porque ele foi capaz de se humilhar, de se esvaziar. E muitas das vezes eu não sou capaz de fazer isso.
Eu digo isso porque eu tenho que sondar, eu tenho que ser verdadeira comigo mesma. Eu tenho que ser mais capaz de me esvaziar. É interessante, já ouvi muitos dizerem, uma parte que eu quero falar, eu anotei para eu não esquecer, né? Eu anoto algumas coisinhas para eu não esquecer. Muitas pessoas dizem assim, olha, a gente tem que comer com fulano, mesmo ele sendo hipócrita, porque Jesus comeu com Judas. Eu tenho que andar com fulano, eu tenho que participar da rodinha onde aquele fulano tá, porque até Judas era assim, traidor, e Jesus esteve com ele. Bem, pessoal, se você for perceber, Jesus nunca esteve com Judas a sós. Se você for perceber, você não vai ver ele ali a sós com Judas. Jesus esteve a sós com Judas na sua mente, trabalhando na sua mente, mas Judas o rejeitou. E, no entanto, Jesus ele sempre estava junto com os demais. Então, eu não posso ir contra a minha consciência, me passando por amigo de alguém que é capaz de me trair. Não existe esse amigo. Como é que você vai compactuar de alguém que é seu traidor, né? Que é alguém que faz coisas contrárias à palavra de Deus. Então, não tem como haver... A Bíblia diz, andará dois juntos sem que haja acordo, não tem como haver isso. Então, muitas das vezes as pessoas eles acham que Jesus andava com Judas. Judas andava com Cristo. Essa era a diferença. Assim como as pessoas confundem e dizem que Jesus andava com pecadores. Jesus nunca andou com pecadores. Os pecadores andavam com Jesus. Assim como lá no passado, Davi estava fugindo sozinho. E a Bíblia fala que um bando de homens se juntou a Davi, né? Por quê? Porque Davi era um servo de Deus, ele era um homem de coração bom, um homem de estratégia, era um homem que tinha liderança. Então essas pessoas se uniram a Jesus. Não foi Jesus, não, aliás, se uniram a Davi. Não foi Davi que se uniu com eles, entende? Então eu não me uno com pessoas que lançam por terra a palavra de Deus, né? E que muitas das vezes, embora estejam dentro da igreja, eles agem como se não fosse cristão, como se não fosse filhos de Deus. Então tem uma passagem na Bíblia que fala que existem pessoas que nem com essas eu devo comer. Não é que eu sou melhor do que ela, pessoal. Não é isso, né? Pode ser que há algum ponto, mas espera ainda, se eu tô vendo aquela pessoa fazendo coisas erradas, né? E eu vou lá e me passo por amigo daquela pessoa, querem me empurrar numa amizade que não tem como. Não, eu tenho que pensar como Jesus pensou. O que é que Jesus fazia? Jesus ele continuava sendo ele, praticando o que ele veio praticar, suas boas obras. E se Judas fosse uma pessoa inteligente, se Judas fosse de fato um cristão, Judas teria aproveitado aquela chance para mudar, para ser uma nova pessoa. Mas ele perdeu a sua oportunidade, ele lançou por terra. Então eu também tenho que me assemelhar a Cristo. Eu não tenho que me assemelhar a pessoas que vão em desacordo com a palavra de Deus, né? Jesus mesmo disse, quem comigo não junta, espalha, né? Então a gente tem que se atentar a esse detalhe aqui, para que a gente não confunda as coisas de Deus, né? Não bote palavras aonde não existe, né? Colocando ali como se Deus ele tolerasse todas as coisas que existissem. E o Senhor não tolera pecados, ele não tolera. Veja que Jesus fala até para Judas, vai e faz logo o que tu tem que fazer. Ou seja, se você tá atrás de fazer o erro, você tome logo uma atitude de qual lado você vai ficar, se é do meu lado ou se é do lado do pecado. Então Jesus ele não compactua, ele não é tolerante ao pecado, ele é intolerante, né? Como uma pessoa que é intolerante ao leite. Mas Jesus não teima como nós, né? Que às vezes a gente é intolerante a alguma coisa, mas a gente ainda teima. E Jesus não teima com isso. A parte de quarta-feira vem falando sobre os versos de impacto. Fala para nós que a posição e o prestígio são importantes sob o ponto de vista mundial. As pessoas desejam estar em evidência e parecer bem-sucedidas. Isso aqui é uma verdade, né? As pessoas, muitas das vezes, elas querem praticar serviços sociais, pessoal, não com o intuito de ajudar o seu próximo, mas com o intuito de aparecer nos tabloides, né? Como falam as pessoas, nas revistas de fofoca, nessas coisas aí de gente famosa, né? Então, muitas das vezes, eles querem aparentar ser pessoas assim, né? Boas, né? Bem-sucedidas, que querem ajudar o próximo. Então, muitas pessoas dizem assim,
Ah, por que a igreja não mostra mais o que faz? Eu acho que a igreja ela não deveria mesmo mostrar o que faz mesmo não, porque ela deveria só fazer. E eu e você estamos fazendo ou estamos só querendo mostrar que estamos fazendo, né? Ficar batendo foto. Tudo bem, a gente até pode, isso serve de um incentivo para a pessoa, mas nós devemos tomar bastante cuidado se essas exposições que nós estamos fazendo, se elas não estão com o intuito errado diante do serviço de Deus. Aqui em Lucas 22, versículo 27, pessoal, vai falar assim para nós: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Mais uma vez Jesus ali na ceia, né, ele falando quem é o maior, quem está sentado na mesa ou aquele que está trazendo a comida para servir o que está sentado na mesa? E ele mesmo responde, é quem está sentado na mesa. Mas ele disse, mas eu entre vós eu sou como quem serve. E vocês têm que seguir o meu exemplo também. Então Jesus ele estava muito preocupado com isso. A vida boa costuma ser cara. Quando um relacionamento se baseia em coisas materiais, muito tempo e recursos são gastados para adquirir últimos lançamentos. Então, muitas das vezes a gente sempre está com esse negócio de aparecer, né? A preocupação é aparecer. Deus quer que vejamos as coisas de forma diferente. Jesus não veio para impressionar pessoas com a sua posição social. Ele alcançou pessoas com as quais ninguém queria se relacionar. Então, as pessoas trazem ali a mulher adúltera, Jesus fica sozinho com ela ali no meio, a Bíblia fala que eles se retiram, né? E ali Jesus estende a mão e diz, eu também não te condeno, vai e não peques mais, né? Condiciona ela a isso. Jesus também fez questão de ir até a mulher samaritana, no horário que ela pensou que não ia ter ninguém lá, né? Ele vai lá e ainda aparece lá os caras depois dele, né? Que eram os discípulos. E ali os discípulos ficam assim, o que Jesus está fazendo conversando com a mulher? Ainda mais a mulher samaritana, né? Mas, claro que eles não ousaram nem perguntar a Jesus, eles ficaram na deles, né? Então, Jesus ele estava sempre se importando em se relacionar com pessoas, né? Que a sociedade não queria se relacionar. Claro que esse é alguns dos exemplos, mas existem outros mais. A Bíblia fala que Jesus, que muitas pessoas que andavam com Jesus eram pessoas que Jesus tinha curado de demônios, né? Que tinha uma mulher que tinha vários demônios. Então, veja só como é interessante. Jesus, ele cura, ele mostra o seu exemplo, ele leva a cura e ele agora passa a discipular aquela pessoa de pertinho. Lembrando que assim como os doutores da lei não gostavam dos transgressores, os transgressores também não gostavam dos doutores da lei. Então Jesus ele queria dar um equilíbrio, porque muitas das vezes a gente acha que Jesus Jesus andava só com pessoas que eram ladrões, prostitutas, que mais lá, mas Jesus também comia na casa de fariseus. Ele comia na casa de fariseus e algumas pessoas que não gostavam dos fariseus achavam aquilo horrível, né? Como diz a história, achavam aquilo ridículo, né? Mas Jesus ele procurou trazer equilíbrio, porque as pessoas tinham preconcepções que Jesus veio para quebrar. Na parte de quinta-feira, pessoal, fala o seguinte, Ellen White fala, o amor de Deus não se restringe a uma classe de pessoas, ele é o filho do homem. Sendo assim, é o irmão de cada filho e filha de Adão. Os seguidores de Cristo não devem se sentir parados, não devem se sentir separados do mundo que parece ao seu redor. Eles fazem parte da grande teia da humanidade, familiares tanto de pecadores como de santos. O amor de Cristo abraça os caídos e pecadores. Cada ato de bondade que fazemos para erguer um ser humano caído é aceito como se fosse feito para o próprio Deus, ou seja, para Ele. E isso é verdade, pessoal. Jesus ensinou que servir é o aspecto mais importante da vida. Isso quebrou todos os paradigmas da época. Então Jesus vem e ele serve, e isso ali torna uma coisa assim que chama a atenção, causa ali ofensa ao coração de alguns, mas no coração de outros causa um brilho, um encantamento, uma alegria, porque Jesus ele está ali servindo e ele quer que a gente aprenda também o hábito de servir, né? Jesus mostrou às pessoas comuns que eles tinham valor fora da estrutura social. As pessoas fariam parte de seu reino. Gente, eu estava lendo uma passagem hoje
em Marcos, e a gente fica assim, tentando entender o coração de Deus, né? Porque a Bíblia fala, né, pessoal, que quando os discípulos chegou ali para falar para Jesus, que tinham feito muitos milagres, a Bíblia fala que Jesus chama eles e pede para eles se retirarem para um lugar mais tranquilo, mais solitário, para que eles repousem, né? E a gente já passou a ter uma lição sobre isso aqui. E Jesus fala, né, que vai ali com os discípulos para outro lado de barco. E o povo estava tão desesperado, gente, por alguém, por uma palavra, por alguém que atendesse às suas necessidades. A Bíblia fala que pessoas de várias cidades correram a pé. Enquanto eles iam a barco, eles correram a pé. E a Bíblia diz que eles chegaram mais rápido do que eles. Vejam só. Vejam como é o desespero de uma pessoa. E Jesus fala que quando olhou aquela multidão de gente, ele ficou com o coração dele partido, porque ele viu que eles eram como ovelhas dispersas, sem pastores. E eles estavam tão carentes, né? E os doutores da lei só olhavam só para eles. Eles estavam tão cheios de conhecimento, que eles não conseguiam olhar para a dor do povo. Para o povo, eles não conseguiam. Eles queriam só ganhar de Roma, eles queriam ganhar fama, eles esqueceram do seu Senhor. Jesus olha para aquelas pessoas que sente dó, sente uma dor no seu coração, sabe? Por elas. Então, isso aqui é uma coisa assim que faz eu refletir, sabe? A parte de sexta-feira, Jesus ensinou que para fazermos parte de seu reino, devemos aprender a estar sempre dispostos a servir ao próximo, conhecer as doutrinas bíblicas ou até mesmo fazer o ano bíblico ou estar indo para a igreja com frequência regular não é o bastante, pessoal. É necessário que haja uma comunhão com Deus. A vida espiritual vai mudar mais além. Devemos estar atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa salvação. Ele é o nosso selo, pessoal. Muitas pessoas dizem que o selo é o sábado, o selo é o Espírito Santo. Ele está nos empenhorando nesse mundo. Jesus está ocupado lá, fazendo juízo investigativo, intercedendo por nós. E o Espírito Santo, ele é um penhor, ele é uma joia rara que Deus, que ele está se disponibilizando em nossas vidas. Ele mesmo se disponibilizou em nossas vidas. Por quê? Para nos empeorar. Ele está nos empeorando. Quando Satanás olha para nós, para o povo dele, ele vê o Espírito Santo. Ele não consegue atingir esse povo para destruir eternamente. Ele olha para esse povo e ele vê o Espírito Santo empeorando. Ele está empeorando. O Espírito Santo ele está ligado ali diretamente no céu, né? Porque ele é o próprio Deus aqui agindo em nós. Então, ele é o nosso penhor, ele é a nossa garantia de vida eterna, sabe? E quando o Cristo voltar, que ele nos glorificar, então nós vamos estar completamente salvos, são e salvos, né? Como diz a história. Então é necessário que busquemos o Espírito Santo. Conseguiremos ouvir sua voz falando ao nosso coração ao procurarmos desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo. O ato de servir ao próximo nos ajuda a enxergarmos o mundo sob a perspectiva de Deus. Então a perspectiva de Deus não é fundar ONGs e mais ONGs. Não é isso que Jesus quer falar quando ele diz para a gente servir ao próximo. Mas a perspectiva de Deus é de salvar do pecado e guiar no serviço. Tem até, eu não sei se é do jovens, ou se é dos aventureiros esse lema. Acho que é um lema, né? Acho que é dos jovens, né? Salvar do pecado e guiar no serviço. É isso que Cristo quer, pessoal. Se eu estiver errado, vocês me perdoem, viu? Quanto a ser do lema do jovem ou dos aventureiros, eu não sei. Mas eu acredito que seja dos jovens. Ou do desbravador, né? Então, pessoal, as coisas mais preciosas para Deus não tem nada a ver com o progresso aqui na Terra, a tecnologia, nada a ver com isso. O que é mais importante para Deus é o seu povo, a sua igreja. A palavra de Deus diz que nós somos como a menina dos seus olhos. Sabe, quando você se encosta aqui, olha, é porque o meu cérebro, ele não está fechando o olho, porque o meu cérebro, ele ainda está querendo fechar. Porque o meu cérebro sabe que a minha mão não vai colocar, eu não vou colocar a mão dentro do meu olho.
mas ainda está se defendendo, tá vendo? Mas se fosse outra pessoa que tentasse chegar, se ele chegasse aqui nessa distância, meu olho, ó, já estava fechando. É uma coisa linda, né? A tecnologia de Deus. Então, pessoal, Deus, ele é assim, nós somos como isso, nós somos a menina de Deus, dos olhos, né? A menina dos olhos de Deus. Então, Deus, nós somos preciosíssimos para o Senhor. Obrigada, meu Deus, e nós devemos agradecer todos os dias por isso. O princípio do serviço ensinado por Jesus é o mesmo que rege o céu. É isso, é salvar do pecado e guiar no serviço. A maneira correta de ser útil e servir ao próximo é se colocando a serviço do Senhor, sendo receptivo a Ele, pois somente Ele sabe o jeito correto, né, e verdadeiro de servir ao outro. Então, a gente não sabe servir nem mesmo ao outro, pessoal. Devemos pedir a Deus a maneira correta. Seremos sábios se seguirmos o conselho de Jesus. E o que Jesus falou, pessoal? Ele fala assim, ó, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Sobre quem? Sobre as pessoas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, gente, isso aqui é lindo demais, gente. Isso aqui deveria ser lido por muitas pessoas que estão sendo líderes de dentro da igreja. Não somente lido, mas deveria ser levado a refletir. A Bíblia fala que no mundo as pessoas elas querem governar umas às outras, mas não é assim dentro da casa de Deus, dentro da congregação. Não pode ser assim. A Bíblia fala que Jesus falou assim para nós, olha, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe, se eu não me engano foi Paulo que falou, tudo eu coloco na conta de Paulo, né? Mas se eu não me engano foi Paulo que falou, Jesus nos tornou livres, não vos torneis escravos de ninguém. Isso é lindo demais, pessoal. A gente não pode, olha, se você olhar para o mundo, sabe, existe aí, vocês sabem, uma coisa chamada Nova Ordem Mundial. E isso são feitos por líderes, grandes empresas. E elas estão aí, elas governam, elas querem mandar e sempre mandar, e o desejo é de mandar. Sabe aquela doencinha que nasceu no coração de Eva? Sereis como Deus? Essa doença está no coração dos homens, nos corações pervertidos. Então, pessoal, o Senhor disse que nós não somos do mundo. Lá no mundo as pessoas querem mandar umas nas outras. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, um serve ao outro. Então é assim no reino de Deus. Essa passagem linda está lá em Marcos 10, 42 ao 45. Aqui, pessoal, olhando com outros olhos, fala assim: a melhor forma de encontrar-se é perder-se no serviço aos outros. Mahatma Gandhi. Quando vocês lembram que na semana passada eu falei sobre quando a pessoa está com depressão? Uma das melhores coisas que alguém, quando está com depressão, uma das melhores coisas que ela faz é se importar com o outro, é se doar pelo outro, sabe? Porque quando a gente está com depressão, o nosso olhar está focadíssimo na gente. Lembra de Elias? Quando ele estava com depressão lá na caverna, ele estava com o olhar focadíssimo nele. Só tem eu, Senhor, sou eu que estou sofrendo, Senhor. Ninguém mais se importa, só sou eu, Senhor. E ele caiu em depressão. E Deus foi lá e disse: sai daqui, existem outros. Então, vem me servir, filho. Ainda existem outros que você deve levar a unção. E ele, quando ele foi lá fazer o serviço de Deus, o Senhor tinha algo para ele. Algo lindo, pessoal, que ele nunca esperou. Ele levou ele para o reino dos céus. Eu não sei onde Elias está, né? Alguns dizem que a Bíblia fala que ele foi levado para o céu, né? Mas algumas pessoas dizem que ele não está lá, né? Eu não sei, né? Eu só sei de uma coisa, que ele levou, que ele recebeu algo muito bom de Deus, viu? Porque a Bíblia diz que Deus levou ele para ele, né? Então ele nunca imaginou, sabe? Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele resolveu sair do interior dele, olhar só para ele. E hoje muitos psicólogos ensinam isso, ensinam coisas erradas. Não são todos.
mas um bom psicólogo não vai ensinar isso. Mas algumas pessoas ensinam, você tem que se valorizar, sabe, é uma coisa muito excessiva, só do eu, aquilo só de dentro do seu eu. Essas palavras de autoestima, de motivação, né, de automotivação, sempre focada na pessoa, em si. E às vezes a gente acaba esquecendo do legado de Cristo. Eu não sei qual será seu destino, mas de uma coisa eu sei: somente serão realmente felizes aqueles dentre vocês que têm procurado e aprendido como servir aos outros. Albert Schweitzer, ele falou isso. Olha o que ele disse, pessoal. Só vai ser feliz, verdadeiramente feliz, aquele que procurar aprender, servir ao outro. Nós estamos servindo ao outro em alguns pontos, em alguma coisa. Estamos abrindo mão de algo que é valioso para nós, para servir ao outro, tempo, né? Se eu pudesse, eu fosse uma pessoa mais inteligente e eu tivesse oportunidades, né? Tivesse mais saúde, eu queria me doar mais. Mas se é o pouco que eu posso, então eu faço o pouco que eu posso. E você também tem que fazer o que você pode. Devemos nos preocupar e nos importar com as pessoas, porque Jesus deu a vida por todas elas. Como uma família, precisamos desejar a salvação dos nossos irmãos. Quando ele fala nossos irmãos, não é somente o da nossa casa, é todos, é o da nossa casa e o exterior à nossa casa. Devemos rogar ao Senhor o sentimento de empatia por nosso irmão. Não devemos achar que o outro é um coitadinho, mas vê-lo como se fosse nós mesmos, servi-lo como gostaríamos de ser servidos, seguindo o ensinamento de Cristo. Pessoal, eu espero que cada um de nós venhamos a crescer através do estudo dessa lição. Que eu e você possamos crescer e ajudar outros a crescerem. Espalhem, pessoal, essas boas novas, espalhem esse vídeo. Se você tiver gostado, deixe o seu like, deixe algum comentário, né? Deixe o seu comentário aí para nós. De uma certa forma também vai estar ajudando aí ao canal. Então, pessoal, vamos crescer na graça de Cristo, no conhecimento da obra do Senhor. Pedir todos os dias ao Espírito Santo que nos ajude, nos capacite. Vamos orar ao Senhor por essa causa. Nosso amado, nesse momento, Senhor Deus, eu sei que eu estou falando aqui, meu Deus, para o meu celular. Mas eu sei que quando esse vídeo for externado, meu Deus, a outros, muitos vão ouvir, meu Deus. Mas que os seus corações se tornem cada vez mais receptivos, Senhor Jesus, ao teu chamado. Vem e fala conosco, Pai. Torna-nos pessoas que têm sentimento de empatia, assim como o Senhor nos mostrou, Senhor. Por favor, meu Deus, nos ajuda. Em teu nome, Pai, eu te peço. Em teu nome eu agradeço, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Fica com Deus, meus irmãos, e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Amém e até a próxima.